Olá, paz e bem a você que acompanha aqui a programação da Web Rádio Santo Antônio pelo nosso canal no YouTube, você que está acompanhando esta transmissão agora, essa estreia. E hoje nós estamos aqui exultantes de alegria porque nós iniciamos, de certa forma, um capítulo especial aqui do programa Vem Clarear, onde nós iremos dedicar este mês das férias, né? Este mês de julho, quer dizer que para muitos é férias, né? Outros não, né? Pelo menos para mim, por exemplo, não vai ser, é férias da faculdade, mas a missão, nunca a gente tira férias. Eu acredito também, né, Karine? Que não tem moleza por aí, férias não, né? Então a gente vai estar aqui nesse mês de julho. Férias só, Sim. né? Foi o que o Frei falou, férias só na faculdade, né? Mas o restante das coisas continuam, né? Olha aí, a gente continua firme e forte. Inclusive, estamos aqui levando até você mais sobre nossa querida Mãe Santa Clara. E nesse mês de julho que promete um verdadeiro estudo, um verdadeiro aprofundamento das cartas de nossa querida Mãe Santa Clara escritas a Inês. Você já está vendo aqui no GC aqui de baixo. Acompanhe o programa Vem Clarear, especial Cartas de Santa Clara. E é isso, né, Karine? Vão ser 4 programas especiais nesta vibe, neste ritmo, né? Paz e bem a todos, é uma alegria, né, Frei, estar aqui mais uma vez nesse mês de julho com um programa um pouquinho diferente, mas dedicado às cartas, que são momentos muito sublimes, que eu acredito que onde Clara ela conseguiu colocar ali toda a sua essência, né? E quando a gente estuda os diferentes escritos de Santa Clara, a gente percebe como ela tem uma escrita e uma linguagem, né? Fazendo aí uma análise do discurso, do trabalho dela, né? Diferente. Na regra ela fala de uma forma, no testamento de outra, e nas cartas ela está se correspondendo, né? Ela está respondendo e perguntando coisas a Inês, né, de Praga. Lembrando que nesse momento tem 2 grandes Inês na vida de Santa Clara, que é sua irmã e a Santa Inês de Praga. Então ela está respondendo perguntas, né, questionamentos, e isso é muito interessante ver como ela se coloca, né, como ela é tão terna, né, tão acolhedora nesse momento, e não deixa de ser mestre, não deixa de ser formadora, não deixa de exortar, né? Eu acho que é esse equilíbrio que a gente deve buscar no nosso dia a dia. Então vai ser uma alegria muito grande trabalhar com as cartas. Pois é, Karine. Inclusive, para iniciar bem o nosso programa, como a gente sempre faz a cada sexta-feira, nós queremos rezar pedindo a proteção de nossa querida Mãe Santa Clara para todos nós. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie, alcança-nos a graça que confiantes vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Clara, claridade, vem clarear. E assim, né, inspirados por nossa querida Mãe Santa Clara, nós queremos assim iniciar este programa especial que, como a Karine já falou, como também eu já trouxe, né, tem um caráter neste mês de julho bem especial,
foi algo, né, que eu e Karine sonhamos já há um tempo, de fazer algo diferente, diferenciado e não deixar vocês sozinhos neste mês de julho. A programação da Web Rádio Santo Antônio dá uma parada em alguns sentidos. Alguns programas você não está percebendo que está indo ao ar, mas o Vem Clarear está aqui de uma forma bem especial. Inclusive, hoje, Karine, nesse primeiro programa, hoje aqui que nós estamos em pleno dia 9 de julho, nós queremos refletir a primeira carta de Santa Clara a Inês de Praga, né? E aí, quem vai daqui a pouco conversar com a gente sobre ela mais é a irmã Celina, da Sagrada Família, do Mosteiro do Santíssimo Sacramento de Canidé, no Ceará. Mas, Karine, no nosso tempo, que a gente vive tanto a ausência desses materiais escritos, de escrever uma carta, né? Até porque hoje muita gente, como tem o celular, tem as redes sociais, acham de forma mais rápida, né? Nós mesmos, para planejar esse programa, nós estamos aqui no WhatsApp, um com o outro, conversando direto, né? Mas essas cartas, né? O valor que você tinha para a história, para a época, mas também o que é que a gente pode trazer para os nossos dias, da importância de também escrever, né? De também trazer para os nossos dias aquilo que Deus vai colocando no nosso coração. Dar uma atenção especial também, porque a carta tem esse sentido, de dar uma atenção especial para quem envia alguma coisa, né? Então, o que é que a gente pode, de início, falar um pouquinho sobre a importância dessas cartas, deste material tão presente ainda, embora bem pouco nos nossos dias, mas que traz um valor especial. Bom, Frei, eu sou suspeita para falar de cartas, porque eu gosto muito de escrever, tanto que eu sou historiadora, né? Senão não tinha como, né? A história, leitura e escrita. E eu sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, né, eu sempre falo com as clarissas que é para elas escreverem, né? É importante que elas escrevam, né, que elas coloquem no papel, não fazendo um juízo de valor, mas é uma preocupação, né, que eu não tenho tanto com as carmelitas, que já têm o hábito de escrever mais, né? De vez em quando eu converso com elas, eu falo, irmãs, não esqueçam de escrever. Mas ela já tem esse hábito de escrever mesmo, né? Uhum. Tanto que elas têm Santa Teresa de Ávila, né? Que é a primeira doutora da igreja. Santa Teresa de Lisieux, que é doutora da igreja, que é a Santa Teresinha. E tá com Santa Edith Stein aí saindo do forno para ser uma nova doutora da igreja, né? Então é o que eu sempre peço às clarissas também, que não tem tanto o hábito de escrever. E aí elas falam... mas nossa vida é muito corrida. Eu sei disso, né? Mas é importante que escrevam, até mesmo para depois... futuramente, processo de canonização, né? Os escritos nos ajudam muito nessa questão, né? Então, eu acho que Clara, muito mais difícil do que foi para nós hoje em dia, ela escreveu, né? Infelizmente, nós não temos tudo. É importante falar que Santa Clara viveu no século XIII, mas que apesar de ter vivido há séculos tão passados, né? Tem 800 e poucos anos que nos separam de Santa Clara, os documentos sobre sua vida só foram descobertos recentemente. Então, a regra que as clarissas guardaram, as cartas, inclusive tem cartas que ainda não encontraram, nós temos esperanças de encontrar. Então, tudo foi descoberto muito recentemente. Então, por isso é que eu sempre falo para as irmãs, né? Então, escrevam. Dentro das cartas de Santa Clara, como eu falei um pouquinho antes, a gente vai encontrar uma riqueza de profundidade, onde ela vai ensinar realmente. A gente vai fazer a leitura das cartas, né? E a irmã Celina vai nos explicar e conversar conosco, mas tem horas que ela realmente responde como tem que ser na clausura. O que pode ou não pode ser recebido, o que pode ou pode não ser feito. Então, é uma riqueza de profundidade, né? E uma pergunta que sempre me fazem, que eu quero até... Acho que eu já até falei aqui no programa passado, alguns programas passados, mas é bom falar de novo. Por que Santa Clara não é doutora da igreja? Muita gente pergunta isso, né? E aí, estudando os documentos da igreja, a gente percebe que existe uma certa... A igreja diz que para um santo ser considerado doutor da igreja, o seu escrito, ele tem que atingir qualquer pessoa dentro da igreja. Ele tem que ser útil para qualquer pessoa dentro da igreja. Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma santa que é doutora da igreja, que é muito próxima a todos nós, Santa Teresinha. O livro Santa Teresinha, por exemplo, é a História de uma Alma. Qualquer pessoa que lê aquele livro, ela vai poder aplicar no dia dela. Né? Santa Teresinha é uma santa que eu tenho um apreço muito grande, né? Por
Porque a gente sempre fala, né? Poucas pessoas serão fundadores de ordem, como Santa Clara e Santa Teresa, né? Mas Santa Teresa vem mostrar que a santidade está no dia a dia, está no cotidiano, então todo mundo pode chegar lá. Né? Então, esse trabalho de Santa Teresinha, qualquer um que lê, consegue absorver muito, como é Santa Teresa, como é Hildegarda de Bingen, entendeu? Então, assim, Catarina de Sena. Então, Santa Clara escreveu muito para as clarissas, né? Então, nós vamos ter que mostrar que, apesar dela ter escrito para as clarissas, especificamente para as clarissas, o que ela escreveu serve para todos nós. Então, o trabalho vai ser mais nosso do que de Santa Clara, né? Sim, verdade. Inclusive, assim, falando de carta, eu tenho um costume de algumas vezes escrever algumas coisas que me chamam mais atenção no dia a dia, né? Mas para mim não existe maior encanto, e eu aprendi isso de certa forma com as clarissas, do que receber aquele bilhetinho de aniversário. Parabéns por isso. Pra mim não tem nada mais importante, nada mais forte e nada mais especial do que você receber algo já pronto, né? Então, as cartas, escrever cartas, fazer esse exercício é importante até para quem recebe, né? Um cartão, uma mensagem, um papelzinho, né? Isso é muito especial. Inclusive, eu acredito que as clarissas também têm essa dimensão de escrever crônicas, porque, tipo, nós frades temos o cronista da casa, então cada frade tem a responsabilidade um frade específico de escrever o dia a dia daquela casa, o que acontece, ou pelo menos os fatos mais fortes. Eu acho que as clarissas também têm isso, mas é um exercício que realmente a gente deve chamar atenção sempre para estar atento. Sempre. Muitos mosteiros têm o hábito mesmo das crônicas, né? É presente isso. Só que eu não sei que eu não posso falar assim por todos os mosteiros, né? Então, eu sei que muitos têm esse hábito das crônicas. Mas o que eu falo para elas escreverem não precisa ser coisa difícil, não. Escreve sobre o sol, entendeu? Sobre Santa Clara, ou sobre outro santo que tem devoção, sobre São Francisco, sobre Jesus. Escreva. Porque escrever também é um exercício. Né? Tem gente que acha que eu não escrevo bem, mas escrever é um exercício. Ninguém nasce escrevendo maravilhosamente bem, porque nossa língua portuguesa é difícil demais. Então, ela é um exercício, né? E é bonito, né, Karen? Quando a gente escreve algo e depois a gente vai reler e trazer pra gente algo que Deus fez na nossa vida, alguma coisa que aconteceu. Eu gosto de guardar aqueles escritos que eu tenho, às vezes, do postulantado, do noviciado, e trazendo à tona hoje, eu consigo olhar lá para trás e lançar o meu olhar para frente, né? É como as cartas de Santa Clara, né? Que a gente vai ver que, na verdade, como a irmã Celina até revelou pra gente, é um verdadeiro processo vocacional, né? A carta. Ela até dizia assim, olha, geralmente no mosteiro, a primeira carta que nós vamos ver daqui a pouco, ela é dada para aspirante. A segunda carta é a postulante a noviça. A terceira carta já é para professa temporária, juniorista. E a última carta é para a formação permanente, as professas solenes. Porque ela é um caminho, ela é um itinerário vocacional de Inês. Inclusive, assim, eu fiquei cada vez mais encantado, viu? Inclusive, já partindo para a carta que nós vamos conversar daqui a pouco com a irmã Celina, a de hoje, a primeira, ela, na verdade, é uma introdução, né? Ela é uma introdução à vida, né? A vida das clarissas, né? Inês vem com essa dúvida diante da realidade que ela vive, né? Ela já vive numa realidade, podemos dizer, de uma vida religiosa, mas não igual a das monjas, né? Das clarissas. E aí ela vai até Clara, né? Para tentar descobrir como viver, né? Esta regra, né? Tão distante, né? Porque você imagina a distância da época, né? Hoje a gente tudo estreita, né? Mas na época não, na época era tudo um pouquinho mais complicado. Mas aí essa primeira carta, ela é essa introdução, é esse primeiro contato, né? Essa abertura para um processo maior que vai se ter entre Inês e Clara de Assis. E nós vamos perceber também que é a mais longa, porque é a carta de apresentação. É nesse momento que Inês está se convertendo, né, e entrando para a ordem, que Santa Clara tem que fazer com que ela se apaixone, né? Então é na primeira carta
É igual uma moça quando vai mandar um e-mail, vamos falar e-mail, né? Porque carta hoje quase ninguém manda mais. O e-mail para uma Clarissa, uma Carmelita, uma Beneditina. Como que ela vai responder aquele primeiro e-mail? Aquele acolhimento vai dizer muita coisa, a pessoa vai continuar entrando em contato ou não. Aquele primeiro contato é muito importante, o jeito com que a menina vai ser abordada, como que as irmãs vão tratá-la, independente de ordem religiosa, né? Sim. Então, Clara, fica aí, se estende mais. E outra coisa muito interessante também é que a gente percebe na leitura da carta que nessa saudação, Clara é muito terna, mas ainda é um pouco mais ponderada. Quando a gente chega na última, ela já está chamando Inês de metade da minha alma. Né? Então, é um processo mesmo de construção de relacionamento. Né? Ali, né, ela não chegou na primeira carta, acabou de conhecer, eu te amo, vem morar aqui. Não, né? Foi uma troca de cartas aí, né? Porque como Clara responde, então a gente percebe que Inês perguntou. Então, Inês também foi uma troca, não foi só Clara mandando cartas, né? Sim. Então, vamos fazer a leitura da primeira carta. Pronto, antes, Carinha, nós vamos só escutar uma música e depois, quando a gente voltar, a gente volta com a leitura da carta, a Carinha vai ler, já tá preparado ali, e depois a gente vai introduzir com a irmã Celina nessa primeira reflexão sobre esta primeira carta. Continue com a gente, compartilhe este link, compartilhe este vídeo com outros amigos e amigas, e daqui a pouco a gente está de volta. Clareia, Clara, luz que na noite brilha. Clara, chama que o vento não dissipa. Clara, tua luz perpassa o tempo no movimento do amor. Clara, planta fecunda de Assis. Clara, morada de Deus, oásis. Clara, tua vida, pequena semente que gradativamente alcança o Senhor. Oh, Clara de Assis, cuidado, coragem, certeza, abadesa dos pequenos, dos pobres, brilho da luz de Deus. Oh, Clara de Assis, caridade, força, singeleza, alcançados por tua vida, queremos amar o Senhor. Clareia, Clara, que traz o Cristo no oração. Clara, serviço, amor, doação. Clara, teu exemplo que vence o medo, que é um espelho de vida em Deus. Clara, decidida pelo Oh, amor. Clara, rainha, esposa do Senhor. Clara, pobreza da fortaleza, onde a riqueza está no Senhor. Oh, Clara de Assis, coragem, cuidado, certeza, abadesa dos pequenos, dos pobres, brilho da luz de Deus. Oh, Clara de Assis, caridade, força, singeleza, alcançados por tua vida, queremos amar o Senhor. Oh, Clara de Assis, cuidado, coragem, certeza, abadesa dos pequenos, dos pobres, brilho da luz de Deus. Oh, Clara de Assis, caridade, força, singeleza, alcançados por
Bom, agora que nós terminamos de escutar uma música, vamos à leitura. Convido a todos, quem tem as fontes aí em mãos, né, às vezes pela internet, está disponível, a fazermos a leitura da primeira carta de Santa Clara, Santa Inês de Praga. E ela começa desse modo. A venerável e santa Virgem Dona Inês, filha do excelentíssimo e ilustríssimo rei da Boêmia, clara, indigna, fâmula de Jesus Cristo e serva inútil das senhoras inclusas, do mosteiro de São Damião. Sua serva sempre submissa, recomenda-se inteiramente e deseja, com especial reverência, que obtenha a glória da felicidade eterna. Sabedora da boa fama de vosso santo comportamento e vida, que não só chegou até mim, mas foi esplendidamente divulgada em quase toda a terra, muito me alegro e exulto no Senhor. Disso posso exultar tanto eu mesma, como todos os que prestam serviço a Jesus Cristo ou desejam fazê-lo. Porque, embora pudesses gozar mais do que outros das pompas e honras deste mundo, desposando legitimamente com a maior glória o ilustre imperador, como teria sido conveniente a vossa excelência e a dele, rejeitaste tudo isso e preferiste a santíssima pobreza e as privações corporais, com toda a alma e com todo o afeto do coração, tomando um esposo da mais nobre estirpe, o Senhor Jesus Cristo, que guardará a vossa virgindade sempre imaculada e intacta. Amando-o, sois casta, tocando-o, tornar-o-eis mais limpa, acolhendo-o, sois virgem. Seu poder é mais forte, sua generosidade mais elevada, seu aspecto é mais belo, o amor mais suave e toda a graça mais elegante. Já estáis tomada pelos abraços daquele que ornou o vosso peito com pedras preciosas e colocou em vossas orelhas pérolas inestimáveis. Ele vos envolveu de gemas primaveris e coruscantes e vos deu uma coroa de ouro marcada com o sinal da santidade. Portanto, irmã caríssima, ou melhor, senhora muito digna de veneração, porque sois esposa, mãe e irmã do meu Senhor Jesus Cristo, destacada pelo esplendor do estandarte da inviolável virgindade e da santíssima pobreza. Ficai firme no santo serviço do pobre crucificado, ao qual vos dedicaste com amor ardente. Ele suportou por todos nós a paixão da cruz e nos arrancou do poder do príncipe das trevas, que nos acorrentava pela transgressão de nosso primeiro antepassado, e nos reconciliou com Deus Pai. Ó bem-aventurada pobreza, que aqueles que a amam e abraçam concede as riquezas eternas. Ó santa pobreza, que as que têm e desejam Deus prometeu o reino dos céus, e são concedidas, sem dúvidas alguma, a glória eterna e a vida feliz. Ó piedosa pobreza, que o Senhor Jesus Cristo dignou-se abraçar, acima de tudo. Ele que regia e rege o céu e a terra. Ele que disse, e tudo foi feito, pois disse que as raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, não tem onde reclinar a cabeça, mas inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Portanto, se tão grande e elevado Senhor, vindo a um seio virginal, quis aparecer no mundo desprezado, indigente e pobre, para que os homens paupérrimos e miseráveis, na extrema indigência do alimento celestial, nele se tornassem ricos, possuindo o reino celeste, vos tendes é que exultar e vos alegrar muito, repleta de imenso gáudio e alegria espiritual, pois tiveste maior prazer no desprezo do século que nas honras. Preferistes a pobreza às riquezas temporais, e achastes melhor guardar tesouros no céu que na terra, porque lá nem a ferrugem consome, nem a traça rói, e os ladrões não saqueiam nem roubam. Vossa recompensa será enorme nos céus, e mereceste ser chamada com quase toda a dignidade de irmã, esposa e mãe do Filho do Pai Altíssimo e da gloriosa Virgem. Creio firmemente que sabeis que o reino dos céus não é prometido e dado pelo Senhor senão aos pobres, porque quando se ama uma coisa temporal, perde-se o fruto da caridade. Sabeis que não se pode servir a Deus e às riquezas, porque se ama a um e se odeia as outras, ou serve-se a Deus e despreza-se as riquezas.
Sabeis que vestido não pode lutar com nu, pois vai mais depressa ao chão quem tem onde ser agarrado. Sabeis que não dá para ser glorioso no mundo e lá reinar com Cristo, e que não é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha que o rico subir ao reino do céu. Por isso vos livraste das vestes, isso é, das riquezas temporais, para não sucumbir de modo algum ao lutador e poder entrar no reino dos céus pelo caminho duro e pela porta estreita. Que troca maior e mais louvável, deixar as coisas temporais pelas eternas, merecer os bens celestes em vez dos terrestres, e possuir a vida feliz para sempre. Por isso achei bom suplicar vossa excelência e santidade, na medida do possível, com humildes preces, nas entranhas de Cristo, que vos deixeis fortalecer no seu santo serviço, crescendo de bem para melhor, de virtude em virtude, para que aquele que servis com todo o desejo do coração, digne-se dar-vos os desejados prêmios. Quanto me é possível, também vos suplico no Senhor que vos lembreis em vossas santas preces de mim, vossa serva, embora inútil, e das outras irmãs que vivem comigo no mosteiro, e vos apreciam. Que com a ajuda dessas preces, possamos merecer a misericórdia de Jesus Cristo, para gozar junto a vós da eterna visão. Que o Senhor vos guarde, orai por mim. Pronto. Bom, Frei, depois dessa grande, exortação de Santa Clara, eu passo a palavra para o Senhor agora. Olá a todos, paz e bem, a você que acompanha o canal do YouTube aqui da Web Rádio Santo Antônio, que acompanha a nossa programação neste mês de julho. E o programa Vem Clarear deste mês, quer trazer uma série de conversas, partilhas sobre as cartas de Santa Clara a Inês. E a nossa parceria nesta conversa, nesta partilha, é com a nossa querida irmã Celina, que é do Mosteiro do Santíssimo Sacramento de Canindé, que está lá no Instagram como @vocaçãoclariana, e ela vai conversar com a gente, partilhar um pouquinho sobre estes preciosos escritos de nossa querida mãe Santa Clara. Irmã, paz e bem, seja bem-vinda aqui ao programa Vem Clarear. Paz e bem, Frei Roberto, paz e bem a todos que acompanham o programa Vem Clarear. É com muita alegria que eu me faço presente aqui, grata pelo convite. Espero poder ajudar um pouquinho naquilo que for necessário num tema tão rico e caro que é as cartas de Nossa Mãe Santa Clara. Tema muito bem escolhido, já que estamos em julho, já prestes a mês de agosto, mês de Nossa Mãe Santa Clara, mês vocacional, então um tema muito bem escolhido. Pois é, a irmã Celina vai ficar com a gente refletindo essas 4 cartas. Hoje, neste primeiro vídeo, nós vamos refletir um pouquinho sobre a primeira, e a tela também vai trazer alguns elementos desta introdução, destas cartas. Santa Clara, que, olha aí, por essas cartas a gente já percebe que era uma boa comunicadora e vai nos ajudar neste santo propósito aqui de anunciar o seu carisma também aqui pela internet. Então, para a gente começar, para começo de conversa, nosso texto hoje é a primeira carta de Santa Clara a Inês, E, irmã Celina, para iniciar, então, esta nossa conversa, o que são estas cartas, a quem ela é direcionada? E a senhora poderia nos falar, então, um pouco, sobre o contexto e a função destes escritos sagrados aí de nossa mãe? Bem, as cartas, geralmente sabe que a gente é uma forma de comunicar de uma forma mais profunda, Hoje em dia não temos muito o costume usual mais de cartas, foi substituído pelas mídias, meios de comunicação mais recentes. Mas a carta, ela em si, ela traz um simbolismo de profundidade, de importância. Só se coloca no papel aquilo que é de fato, que precisa ser comunicado, precisa ser levado ao outro e que tem como se diz, uma repercussão assim mais abrangente, mais duradoura. Não se colocava qualquer coisa em carta, Mesmo nós nos mosteiros, até um tempo atrás, nossa principal comunicação é correio, carta, Natal, Páscoa. Então, a gente escolhe bem o destinatário, escolhe bem o que vai colocar, o que vai comunicar. Que diria naquele tempo, Que a comunicação não era assim tão fácil como hoje, também o uso do papel, caneta também, tudo era diferente, Então, a carta foi uma forma de levar a comunicação de Clara a uma jovem chamada Inês, que era princesa,
que é um pouco da história de Inês, rapidinho, para dar uma pincelada. Inês era prima de Santa Isabel da Hungria. A exemplo da tia, levou para Praga, sua cidade, os frades menores, fundou também um hospital e também fundou um mosteiro. Nesse mosteiro, ela vai ingressar. E é nessa circunstância do ingresso de Inês nesse mosteiro que buscava assumir a forma de vida de Clara e suas irmãs de São Damião, que Clara escreve essa carta a Inês. Por volta ali do ano 1235, ou 34, mais provavelmente, né? Seria o ano mais provável, 1234, que era o ano da entrada de Inês na ordem. É importante lembrar, assim, que não tem a data, né? Não se escrevia logo cabeçalho com a data, né? Então, nós não sabemos. Há essa certeza que foi neste ano, que foi o ano que a princesa Inês da Boêmia decide agora não só ajudar os pobres, permanecendo na nobreza, mas desce para fazer essa experiência e entrar, de fato, na vida clariana. Então, essa é uma carta dirigida a alguém que está iniciando a sua vocação, ser chamado de Deus no mosteiro. É uma carta para quem diríamos assim, alguém que vai dar os primeiros passos na formação inicial. Nos tempos de hoje, diríamos assim. Inclusive, né, irmã, a gente pode até considerar, então, essa carta como uma introdução à vocação clariana, né, já que é um primeiro contato e quem lê ela, né, quem tem um contato com ela, vai perceber que Santa Clara dá muitos elementos de como funciona esta vocação que podemos dizer assim, estava se iniciando ali em São Damião, né, mas que já chegava a outros lugares, né, como, por exemplo, em Praga, né, e então, essa carta a gente pode considerar como um primeiro tratado, assim, de uma introdução à vocação clariana, né, para Inês, que estava conhecendo ainda e queria conhecer mais, né? Certamente, Frei. E um detalhe é que, com certeza, essa carta, que são 4 cartas que foram encontradas dirigidas a Inês, esta primeira, ela usa um tratamento ainda tratando a Inês como a filha do ilustríssimo rei da Boêmia, que indica ainda um primeiro contato, ela não estava habituada a se comunicar com Inês ainda. Então, ela trata ainda a Inês com os títulos devido à sua nobreza, lá da nobreza da Boêmia, né, como princesa. E certamente essa carta, ela é uma introdução, como você colocou aí, é como apresentar a Inês a vida que ela está abraçando, a quem é que ela está seguindo. É colocar diante de Inês as opções que está diante dela. Ela tem, isso mais à frente vamos ver na carta, né? Ela fala da troca dos bens temporais para os eternos. Então, ela fala de uma opção, de uma escolha que é colocada diante de Inês. Então, na escolha que ela está fazendo de seguir a forma de vida das irmãs pobres de São Damião, ela tem como que um itinerário a seguir. E Clara vai apresentando esse itinerário para Inês durante essa carta. Até que a gente nem percebe nessa carta muitas questões estruturais, mas muito uma dimensão bem arraigada, né? Como as outras também, mais espiritual, né? Falando desta vida que vai muito além do que apenas uma coisa física específica, uma coisa aqui nossa, mas é algo que ultrapassa, né? Que tem uma dimensão, tipo, a pobreza não é apenas por pobreza, o ser casta não é apenas por ser casta, a obediência não é apenas por obediência, mas tem algo além, né? Então é um verdadeiro tratado que eu acho que todos nós podemos fazer essa experiência, principalmente religiosos também, e quem aspira a essa vida, de conhecer um pouquinho mais a ponto de entender toda essa dimensão da nossa vida, muito além das nossas estruturas humanas, ultrapassando isso, né? Então é uma carta, na verdade, que você pode até rezar com ela e fazer um aprofundamento e fazer um retiro, porque é muito forte a forma como Santa Clara, e belo como ela nos apresenta tantos elementos, não é, irmã? Olha, Frei, é muito rico. É uma carta que parece pequena, mas muito rica. Ela teria mais ou menos uma estrutura assim. Primeiro, os primeiros versículos, a introdução, em que ela se dirige saudação a Inês e ela se coloca como serva indigna de Jesus Cristo, mas serva naquele sentido de
é aquela serva que serve segundo Nossa Senhora, aquela serva do Senhor. Então, tem a introdução, que é essa saudação a Inês, e daí ela passa para dizer, colocar diante de Inês o passo que ela está dando, a escolha, vai assim louvar a Inês, vai assim exortar a Inês, de que ela está fazendo uma escolha, assim, abraçando o esposo da mais nobre estirpe, ela tem uma forma muito ilustre de se dirigir às pessoas, assim, encorajando, reconhecendo o bem do outro. Nossa Mãe Santa Clara tem esse dom dessa empatia de louvar e reverenciar aquele bem, como diria nosso Pai São Francisco, Deus está operando na vida do outro, na vida da outra. Então, Clara parte por aí, ela louvando a Inês, assim, colocando diante dela, nossa, que ela, embora pudesse gozar mais do que outras pessoas dos bens terrenos, ela escolheu desposar o esposo Jesus Cristo, rejeitou aquela glória que ela teria, que seria o casamento com o imperador, que seria a glória do mundo que estava diante dela para abraçar a vida de pobreza do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse segundo momento, Clara vai, assim, colocar diante de Inês, louvar, de certa forma, né? Inês, louvar entre aspas, é assim, incentivar, colocar diante dela, nossa, você fez a escolha muito consciente, generosa, de trocar um esposo temporal, um esposo no tempo, os bens no tempo, pelos bens eternos e o esposo celeste. Então, essa primeira parte que ela se desdobra, quando ela diz assim, que tomando um esposo da mais nobre estirpe, o Senhor Jesus Cristo, e aí ela entra nesses valores, como você falou, a virgindade, castidade, a obediência, a pobreza, valores que para a vida religiosa são fundamentais. E que em Clara ultrapassa a compreensão usual, poderia dizer assim, desses valores. Falando castidade. Castidade e virgindade, para ela, algo dinâmico. De acordo com o acolhimento que fazemos de Deus na nossa vida. Cresce à medida que nos damos a intimidade com o esposo Jesus. Então, não é um dado fechado ou acabado. Então, ela coloca diante de Inês isso que amando sois casta, acolhendo tornar-vos-eis mais virgem, que é um dado importante perceber isso, que Clara vai além, muito além, da compreensão, assim, que se limita a dados biológicos ou a questão, assim, puritana ou morais. Ela ultrapassa para a questão espiritual, a partir daquele relacionamento de amor pessoal com Jesus, e este, como ela apresenta aqui, pobre, humilde, crucificado, que trocou a glória que tinha no Pai para assumir a nossa condição humana de uma forma tão pobre e desprezada. Então, Clara segue olhando para o esposo de Jesus. Nessa carta, Frei, pelo menos 17 vezes ela menciona Jesus Cristo. Uma carta pequena, mas que Clara menciona 17 vezes Jesus Cristo. E costumam dizer assim, que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente percebe como o coração de Clara é repleto do Cristo. Então, é esse Cristo que ela vai levar para Inês. Ela vai dizer para Inês que o Cristo que ela está seguindo, que ela está abraçando, não é o Cristo da glória, não é o Cristo fora da realidade humana. Não. Clara vai dizer para Inês que aquele Cristo que se tornou pobre, aquele Cristo que se esvaziou, aquele Cristo que escolheu essa pobreza para nos salvar a nós que somos paupérrimos da graça de Deus. Então, ela vai colocar Inês nessa senda de seguimento, mas não de qualquer forma, mas a partir de um amor ardente, como ela menciona aqui, a forma como é esse segmento para Inês. Ela vai dizendo para essa jovem que está iniciando como é que deve ser essa consagração dela. Deve ser de um amor ardente, uma busca de uma imitação, que ela coloca essas palavras aqui, se tornando mãe, esposa e mãe e irmã de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, traz Inês para aquele grau da intimidade mais profunda da pessoa de Jesus.
o que ressalta que Clara não segue uma ideia, Clara não segue um ideal ou mesmo um conjunto de valores. Por exemplo, não, você é pobre porque o dinheiro causa muita desigualdade, ou a pobreza porque tem muita gente passando fome. Não, é uma pobreza por causa de Jesus Cristo, é uma vivência na intimidade com Cristo. Por isso que ela coloca, essas palavras são importantíssimas, né? Se tornar esposa, mãe e irmã do Senhor Jesus Cristo. Dá um grau de intimidade muito, muito forte com a pessoa de Jesus. Então, não é para seguir um conjunto de normas ou mesmo valores, que é importante, é claro, mas vem depois. Ela vai entrar na ordem para seguir uma pessoa. E essa é a pessoa de Jesus Cristo, pobre, humilde, crucificado. Irmã, é interessante quando você vai falar essa dimensão de pobreza, porque eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas, porque se a gente assume essa nossa vocação como franciscanos, né, apenas por conta, porque os pobres estão aí passando fome, estão nas ruas jogados, a gente acaba sendo infiéis a eles, porque nós não queremos essa vida para eles. Então, como é que a gente quer assumir uma vida parecida com a deles, a ponto de querer viver como eles, nessa dimensão de injustiça, nessa dimensão de exclusão? Ao contrário, nossa vida, nossa dimensão de entendimento de pobreza, como nos é apresentado aqui por Santa Clara nessa carta, que eu acho um verdadeiro tratado sobre a pobreza, né? Eu acho que na verdade, um ensinamento para a gente entender que esta pobreza, ela ultrapassa esses valores materiais. Existem, sim, os pobres existem, eles são reais no nosso meio, mas quando nós assumimos, entendemos essa pobreza a partir de Jesus Cristo, isso nos ajudará a ir ao encontro deles e buscar não fazer com que eles permaneçam no lugar onde eles estão, mas promovê-los, né? Tentar promovê-los, tentar mostrar a dignidade da vida, né? Que sim, nós podemos ter uma vida em abundância, plena. Eu acho muito interessante quando Santa Clara vai destrinchando aqui sobre a pobreza, que ela fala várias vezes, né? Seja direcionadas a Jesus Cristo, seja direcionado a Inês, né? Mas ela fala, ou a ela mesma, muito forte as palavras pobreza, pobreza, sendo pobre, nada possuindo. Então, é muito forte esse linguajar. Inclusive, é até uma coisa que eu ia perguntar à senhora, né? Sobre essa dimensão da pobreza, né? Que assume um destaque nesta carta, né? Eu acho que Clara ela quer mostrar muito forte aquilo que já é vivido pelas irmãs de São Damião, né? Ela já se coloca desde o início como essa serva inútil, né? Essa dimensão não de minorismo, né? De minimalismo, mas realmente de minoridade, o que foi até mesmo proposta por nosso pai Francisco, né? Até um certo ponto que ela chega a louvar a santa pobreza, né? Falando santa pobreza, piedosa pobreza, né? Bem-aventurada pobreza, como se não fosse algo meramente uma questão social, mas algo realmente especial, né? Assumindo uma condição de divino, né? Assim, de algo importante, né? A pobreza não entrelaçada apenas a um conceito, a uma ideologia, mas algo realmente que deve ser abraçado como algo importante. Exatamente, Frei. Como você colocou aí, é importante lembrar que a pobreza, a altíssima pobreza que Nossa Mãe Santa Clara faz, é um verdadeiro louvor à pobreza. Ó bem-aventurada pobreza, ó santa pobreza, ó piedosa pobreza. Que pobreza é essa? É a vida que o Filho de Deus assumiu ao assumir a natureza humana. E certamente que, seguindo esse Cristo pobre, crucificado, assumindo essa vida de pobreza que vai chegar à máxima expropriação de si, vamos ter uma atitude, sim, de abertura com relação ao outro, sobretudo aos mais frágeis e pobres, sem os humilhar, mas nos colocar como irmãos, que vamos juntos e vamos resgatando eles daquela condição, mas sem colocar essa questão assim, trazer apenas a dimensão social, mas dar um sentido a essa dimensão, a ir lá e resgatar o irmão. Tanto que Clara, né, no nosso mosteiro é tradicional isso, e com certeza isso já vem na de São Damião, assistência aos pobres. Como a gente se desdobra para partilhar, repartir aquilo que nós recebemos da mesa do Senhor. Então, isso já é muito próprio nosso, não precisa divulgar nem falar, mas sempre tem um lugar para eles, sempre são acolhidos
como se fosse o próprio Jesus. Então, isso significa o quê? Significa, é um reflexo dessa pobreza que nós assumimos por Jesus Cristo. Lembrando, Clara lembra, sim. Eu acho bonito quando ela... É toda uma riqueza essa carta. Sim, Quando ela lembra que tão grande e elevado o Senhor, vindo a um ser virginal, quis aparecer no mundo desprezado, indigente e pobre. Uma escolha de Cristo, aparecer no mundo assim. Então, aos chamados a esta vocação, ou mesmo também a todos os simpatizantes e amantes de Nossa Mãe Santa Clara, aos clarianos e clarianas de coração, então é como se ela diz assim, vamos buscar, então, não criar status, não criar distanciamentos, não criar manias de falsas grandezas, que é tão pregado no nosso mundo hoje em dia, né? Nos nossos tempos, sempre foram, mas há várias formas de se caminhar nessa direção mesmo na religião. Então, Clara nos puxa para lembrar, olha, é esse Cristo tão grande e elevado, o Senhor não perdeu a sua dignidade de Deus, mas ele assumiu a natureza humana naquilo que é de mais pobre e simples. Ela vai citar que quando ele estava na cruz, quando foi reclinar a cabeça, foi quando ele foi dar o último suspiro, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Aí nós vamos ver o Cristo que ela apresenta que veio de uma mãe pobre, uma família pobre, não tinha onde nascer, nem aonde ser sepultado. Lembremos que toda a vida de Cristo foi essa altíssima pobreza. Até para ser enterrado foi um túmulo emprestado, que Nossa Senhora não tinha onde colocar o corpo do próprio filho. Então, a gente percebe assim que é essa admiração, esse quase um êxtase espiritual que ela tem diante dessa atitude de abaixamento de Cristo, desse abaixamento mesmo que nosso Pai São Francisco apresenta também como minoridade, não querer ser superiores nem melhores. E quando ela coloca, Fê, aqui também, sobre essa, voltando um pouquinho à questão da escolha, estamos falando, é uma carta recebida por uma jovem que está iniciando a vida clarina. É como se fossem as boas-vindas dada a Inês na ordem. Ela não era, como a gente faz hoje quando entra no mosteiro, cada uma vai saudar a irmã que está chegando, a candidata que está chegando. Clara o faz através da correspondência e coloca ela diante dessa escolha e ela mostra, olha, aquilo que tem no mundo que é de direito é bom, é permitido, e aquilo que é, assim, aparentemente aos olhos do mundo, desprezível. É aquilo que ninguém quer, é aquilo que as pessoas fogem, né? Fogem de humilhação, fogem de sofrimento, fogem de pobreza, assim. Então, ela coloca, olha, a vida foi essa vida que o Filho de Deus abraçou. E por que ela está abraçando essa vocação? Porque é tocada por um amor pessoal. Não dá para abraçar uma vida de pobreza, castidade, obediência e, para o nosso caso de clausura, sem essa experiência pessoal com Jesus. Então, não tem como se fazer uma troca, não tem como se fazer uma escolha. Pode até entrar, vir em busca de um instituto, mas trazendo a mentalidade do mundo. É necessário fazer esse processo, esse encontro com Jesus e crescer nesta intimidade. E ela fala aqui, um trecho, tivestes maior prazer no desprezo do século que nas honras, preferistes a pobreza. Ela fala muito da questão da escolha, é uma escolha, é uma opção. De fato, naquela época, Inês, uma jovem prometida ao imperador, que tinha todas as pompas do mundo a seu dispor, as riquezas, os bens, seu mundo de possibilidades. Escolhe o Cristo pobre. Hoje em dia também diremos para uma jovem que vem procurar o mosteiro. Tem um mundo de possibilidades para ela. Ela deixa uma carreira acadêmica, ou uma carreira profissional, ou mesmo a vida matrimonial, o convívio com seus familiares, mas ela só pode fazer tudo isso se encontrar essa vida de altíssima pobreza como um tesouro e optar por ela, a partir dessa experiência pessoal que faz com esse Cristo. Então, o que motiva alguém
a abraçar essa santíssima vida e pobreza é, de fato, essa experiência pessoal com esse Cristo. E de uma forma apaixonada, ela fala assim, seguir de uma forma apaixonada, de uma forma ardorosa, esse crucificado, né? Então, ela exorta também, outra característica da carta, nossa Mãe Santa Clara vai exortar Inês a ficar firme nesse serviço que ela está abraçando. E como é que ela exorta? Ela exorta a olhar ao pobre crucificado, que suportou por todos nós a paixão da cruz e nos arrancou do poder do príncipe das trevas, mas ela lembra a partir disso, olhar para esse Cristo, ficar firme no santo serviço do pobre crucificado. Então, olhar para o Cristo é o que nos fortalece a dar esse passo, e com certeza Inês teve que olhar muito para ele, porque resistir, né? No tempo que ela recebeu essa carta, ela ficou mais livre para entrar, o pai já tinha morrido, o pai Ottokar tinha morrido, o irmão dela tinha assumido o trono, que deixou ela livre e não a obrigou mais a casar, e ela pôde fazer sua opção, mas ela teve que olhar muito para esse Cristo crucificado, o que vamos ver mais à frente nas outras cartas, a razão do porquê. E é bonita essa dimensão da escolha, já chegando no finalzinho dessa nossa conversa, né? Que ela é sabedora, né, dessa dimensão da pobreza, até que Clara vai falar lá no versículo 25, né? Creio firmemente que sabeis que o reino dos céus não é prometido e dado pelo Senhor, senão aos pobres, né? Ela já é conhecedora disso, né? E a escolha que ela faz é livre, né? E de espontânea, de coração, até que Clara fala mais na frente, que troca maior e mais louvável, deixar as coisas temporais pelas eternas. Então, a partir do conhecimento que ela tem sobre essa dimensão, ela escolhe, né? Ela conhece, sabe de fato que existe, é conhecedora, e aí o coração abre ainda mais forte para acolher, né, essa vida. E que bonito, irmã. Fiquei curioso agora para ter a carta de Inês. A gente tem a carta de Clara, agora eu queria ver como seria as palavras de Inês, as centenas de dúvidas, o desejo de conhecer, as inquietações também, né? Seria interessante, mas a gente percebe aqui pela fala de Clara o quanto essa resposta é bonita e cuidadosa, como de uma mãe mesmo. E aqui a gente deixa esse espaço finalzinho para a senhora falar mais alguma coisa que queira falar, e inclusive pedimos a bênção de Santa Clara. Quem sabe, Frei, um dia encontraremos essa carta de Inês, né, Clara? Quem sabe, né? Muito espaço na história, né? Então, para finalizar um pouco, o tempo é pouco para tanta coisa. Essa carta, cada trechinho dela dá muita coisa. Sim. E eu estava olhando exatamente para essa parte, que troca maior e mais louvável. Rezo e desejo que os jovens do nosso tempo encontrem esse tesouro e possam, movido por um amor a este Jesus, fazer essa troca maior e mais louvável dentro do seu estado de vida. Quem já fez a opção pelo matrimônio, quem está numa vida profissional, quem busca uma vida mais engajada nas pastorais, e também, principalmente, para quem busca a vida consagrada. Então, Clara, ela sempre partia em comunicação com quem estava buscando já esse interesse por ser esposa de Cristo. Quem queria dar esse espaço de consagração, ela corria logo, andava comunicada. Acho que eu ouvi muitas cartas de Clara perdidas por aí, para exortar quem estava fazendo essa escolha, para dizer, é ardorosa, é exigente, mas não é difícil, não é impossível. É possível a partir desse amor da pessoa de Jesus Cristo, a partir dessa intimidade que vai se construindo na oração diária e pessoal, no contato com o Deus que está presente também nos irmãos, nas irmãs. É a partir dessa experiência que vai aumentando cada vez mais nessa intimidade com Jesus, nessa imitação do pobre crucificado, através de uma vida de humildade, simplicidade, minoridade, que nos mantém com o coração aberto para todos, sem ceder a extremos, mas ficar de coração aberto para todos, nos tornando também irmãs e irmãos universais, porque
filhos do mesmo Pai e nos entendemos que nos colocamos para os outros também como pobres, como despojados, desapegados de si. Faço votos de que os jovens do nosso tempo encontrem esse Cristo, que as jovens voltem a se apaixonar por Jesus como Inês, como Clara, como tantas outras também que já trocaram mesmo o mundo de possibilidades do tempo que tinham para abraçar essa vida, essa vocação. Rezo também para que todos os simpatizantes e amigos de Nossa Mãe Santa Clara também façam a descoberta desse Cristo no seu dia a dia, através da prática das virtudes relacionadas, a humildade, a pobreza, como já foi falada. Agradeço novamente o espaço cedido, Frei. É muita coisa para dar breves pinceladas aqui, mas quem sabe possamos aprofundá-lo. Cada um de vocês que está nos acompanhando é convidado a fazer esse aprofundamento. Procure essa carta, leia pessoalmente, comente com seus amigos e perceba a riqueza da profundidade que Clara nos propõe nos seus escritos como verdadeira mestre de espiritualidade que ela é. Então, deixando a bênção de Nossa Mãe Santa Clara para todos, eu vou arriscar cantar aquela que no mosteiro nós usualmente cantamos para os romeiros que vêm aqui, tantas pessoas que estamos até um pouco de saudade, porque ainda não voltaram às romarias, mas rezando para que voltem. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. Volte para vós os seus olhos misericordiosos e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância e no céu vos coloque entre os seus santos. Amém. Que o Senhor esteja sempre convosco, que vós estejais sempre com Ele. Amém, irmã. Olha, agradecemos. Dizemos para quem está nos acompanhando que na próxima semana tem mais. Vamos destrinchar as outras cartas. E seguindo aqui esse exemplo de Nossa Mãe Santa Clara, eu só peço que Nosso Senhor possa fortalecer a senhora no santo serviço, como ela vai destrinchar aqui no restante desta carta. Um abração, irmã. Paz e bem. Amém, amém. Paz e bem. E nós já estamos chegando ao final desse nosso primeiro programa especial, né, direcionado às cartas de Santa Clara a Inês. Foi uma alegria ter você aí do outro lado nos acompanhando, você que está compartilhando, você que se apaixonou assim como que a gente, né, por esses textos sagrados, né? Esse primeiro vai vir muito mais e nas próximas sextas você é o nosso convidada a acompanhar conosco aquilo que é a espiritualidade, que tem muito do carisma de Santa Clara e muito do desejo de Santa Clara, né? Foi para Inês, mas chega até o nosso tempo, como a Karine mesmo falou no início, nos alcança e também acabamos utilizando o nosso dia, né? Usando como também material para vivermos bem os nossos dias. Foi muito bom estar com você e também com você, Karine. Uma alegria, Frei, muito obrigada. Quero agradecer aos nossos ouvintes, quero agradecer a irmã Celina, que esteve aqui conosco também, né? Então, muito obrigada. Até o próximo programa. Paz e bem. Paz e bem.